Olá, seja muito bem-vindo aqui, Leonardo Vieira. E dando continuidade a essa série de vídeos tratando sobre política, né, que é o assunto da hora, a gente vai falar a respeito do boicote ao PSD. Será que não funcionou? Que a gente viu que o PSD ainda conseguiu eleger muitos prefeitos aí pelo Brasil, sendo em primeiro lugar, né, no ranking dos partidos que elegeram mais prefeitos. E a gente vai entender um pouquinho, será que funcionou? Será que não funcionou? Como que está a situação do PL? E quanto aos partidos de centro, da esquerda, o que aconteceu? Bom, se a gente for aqui buscar pela questão desse gráfico, a gente percebe que realmente o PSD aqui elegeu 888 prefeitos. A gente percebe que está em primeiro lugar o centro, que foi o principal vitorioso em questão de número, né, na quantidade de prefeitos, e o PL ficou apenas aqui em quinto lugar com 523. Havia aquele comentário que eles tinham pretensão de conseguir eleger pelo menos 1.000 prefeitos. Bolsonaro foi um pouco mais comedido, ele tinha falado que seriam em torno de 600 e ficou bem próximo desse valor, mas a gente percebe aqui que o PSD gerou esse volume assim, grande de prefeitos eleitos. E por que dessa questão do PSD? Só da gente relembrar um pouquinho. O Gustavo Gaia lançou um vídeo recente onde ele estava tratando a respeito do que está trazendo a sustentação dessa, digamos, ditadura da toga que a gente está vivendo, que é justamente o partido do PSD, que é o partido do Pacheco, que não passa esses impeachments que é uma demanda da população brasileira. E o que acontece? A gente então está com esse boicote, com essa intenção de começar a limitar os poderes de ação do PSD. E aí, quando a gente vê esse número, fica parecendo que não funcionou. Só que vamos lá entender um pouquinho melhor sobre essa questão. Quando a gente pega aqui, em 2020, o PSD tinha 660 prefeitos eleitos. Por isso que a gente pensou que estava crescendo bastante, conseguiram eleger muito mais do que tinham antes. Só que o que aconteceu? Em 2023, houve uma migração de vários prefeitos de outros partidos justamente para o PSD. E quando a gente pega aqui o PSDB, que era um partido muito forte, que tinha uma relevância muito grande na política, só que depois que foi identificado que ele não fazia frente ao PT de forma nenhuma, tinha gente que até acreditava que o PSDB era um partido de direita. Mas na verdade a gente via que era só coleguinha, né, no Teatro das Tesouras. Eles faziam uma oposição bem fajunta, só para dizer que existe mesmo, mas mantinham o alinhamento com o PT. E isso deixou o PSDB muito queimado. E aí o que aconteceu foi um partido que teve um esvaziamento muito grande. E boa parte desses candidatos aqui, desses prefeitos, desses políticos, foram para o PSD, mostrando assim a questão de uma força maior que veio para o PSD. Por isso que hoje o PSD é o maior desafio, o maior obstáculo que o Brasil está enfrentando. Então a gente percebe que de 660 eles passaram a quase 1.000. E quando a gente vê esse número, na verdade eles caíram. Eles tinham mais prefeitos eleitos antes, em 2023, e agora, nesse ano, houve uma votação, eles acabaram caindo. E a gente pode perceber em alguns municípios, aqui em Trindade mesmo, que caiu bastante essa adesão ao PSD. Tanto que alguns vereadores que estavam nesse partido, que era tido como certo que fariam entre uma e duas cadeiras, iam conseguir eleger até dois vereadores, não elegeram nenhum. Por quê? Muito em parte é por conta dessa questão do boicote. Os vereadores continuaram tendo a sua relevância, continuaram tendo uma votação expressiva, só que o partido, de uma forma geral, não conseguiu levantar o número necessário de votos que precisava para conseguir ter pelo menos uma cadeira na Câmara. Então a gente percebe que sim, teve uma força, sim, essa questão do boicote. Foi um peso considerável, conseguiu minar muita força da questão do PSD, e a gente até recomenda. Existe gente de direita no PSD, nesses partidos? Sim, porque muitas vezes a gente tem essa questão da quantidade limite de cadeiras que cada partido acaba conseguindo ter acesso. E aí, mesmo os candidatos que têm a base ideológica mais voltada à direita acabam procurando outros partidos para conseguir se eleger. Só que o PSD ele se tornou um partido tóxico para quem é de direita. Então a gente recomenda que essas pessoas que têm essa ideologia comecem a buscar outros partidos que não o PSD. Se possível, a questão do novo. Ó, se a gente for observar o PL que estava aqui com 371, hoje
Ele tá aqui, ó, com 523, então cresceu muito. E o principal ponto dessa questão do PL é justamente as capitais. O PL conseguiu ter uma relevância muito grande e em número de votos acabou excedendo, conseguindo estar na frente de vários partidos. Então tem uma repercussão muito grande. Porque qual é a importância da questão da eleição de prefeitos e vereadores quando a gente trata do cenário federal? São esses prefeitos e esses vereadores que vão formar a base, que vão ajudar a eleger os deputados, tanto federais quanto estaduais, e também a questão dos senadores. Então é muito importante formar essas bases para a gente conseguir ter êxito lá na frente na hora de eleger esses deputados. Por isso que é tão importante. O Centrão hoje ainda domina bastante, principalmente nas pequenas cidades, porque ainda existe muito aquela política mais próxima, de política de favores, né? A gente vai observar muito aqueles candidatos a vereador que fizeram algum favor, que estão mais próximos ali da população. Então as pessoas não pensam muito nessa parte ideológica e também a questão dos prefeitos que conseguem trazer obras. Pode ser que a obra não seja tão útil assim para a população, mas só de ter feito muita coisa, muitas obras, eles acabam caindo na graça da população. Hoje as pessoas estão começando a ter mais consciência política, estão começando a entender, se interessar mais para o cenário, mas a gente consegue observar através dessa análise um pouco mais minuciosa do que está acontecendo. E sim, o PL está ganhando força, a direita está ganhando força, muitos partidos ainda, principalmente no interior, em algumas cidades menores, ainda está muito fisiológico, o Centrão ainda comanda, né? A velha política ainda comanda, mas a gente está percebendo que está tendo uma mudança aí e a gente vai continuar nessa luta aí para conseguir fazer essa transformação, essa virada de chave, certinho? Eu vou fazer outros vídeos também a respeito do que anda acontecendo naquela questão do racha da direita, Pablo Marçal, o que vem acontecendo, então vem muita coisa pela frente aí, a gente precisa estar bem atualizado sobre o cenário geral, certinho? Então te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até a próxima.